Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e dos versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho tem vários aspectos que podemos aproveitar para o nosso crescimento espiritual. São necessários. Primeiro, Jesus nos dá um grande exemplo, uma grande lição. Depois da missão, é preciso parar. É preciso ir à montanha. Jesus, então, quando pede que os discípulos fossem à frente, o que é que Jesus faz? Vai fazer o seu momento de oração. É fundamental, em todo início e todo fim das nossas atividades, nos colocarmos na presença de Deus. Buscar esse momento de intimidade, de sintonia. Por isso que é sempre costume nosso, né? Antes de deitarmos ou quando acordamos de manhã, colocarmos em oração. Depois, segundo momento, Jesus então vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E o vento estava agitado, os discípulos já estavam na barca. E o medo, o espanto, não só da tempestade que estava por vir, mas de ver aquele homem caminhando sobre as águas. Se assustaram, será um fantasma? O que será aquilo? E Jesus então diz a palavra que é fundamental: coragem, sou eu. No meio das tempestades, o Senhor também vem ao nosso encontro. E como muitas vezes nós não reconhecemos e nós não confiamos, nós também gritamos com medo, com pânico. Mas Jesus vai estar sempre ali dizendo: coragem, sou eu. Precisamos estar atentos para ouvir, de fato, o Senhor falando conosco no meio da nossa tempestade. E Pedro, então, ainda quer fazer uma prova com Jesus, né? Quantas vezes também nós encontramos pessoas que fazem prova com Jesus. E Jesus diz: vem, porque Pedro diz: se és tu mesmo e faz caminhar também sobre as águas, e ao teu encontro. E Jesus diz: vem, e Pedro vai. Só que aos poucos Pedro vai afundando porque a sua fé vai diminuindo. E é isso que acontece quando nós de fato somos encorajados, mas a nossa fé não é persistente, a nossa fé ainda não é firme, nós logo também afundamos no meio da tempestade, no meio do mar agitado. É preciso confiar. E Pedro então teve a humildade de gritar novamente: Senhor, salva-me. Que nós também possamos dizer: Senhor, aumenta em nós a nossa fé. Salva-me desta tempestade. Jesus, eu confio em vós. Chegando do outro lado, se espalha a notícia que Jesus já estava ali na região e trouxeram muitos para que Jesus as tocasse, para que Jesus as curasse. E todos que tocavam em Jesus ficavam curados. Porque de Jesus saía uma força
que era divina e que ao tocar nas pessoas, as pessoas serem tocadas por ele, as pessoas sentiam a graça e a força de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, este dia que está começando, também nós possamos, Senhor, aumenta em nós a nossa fé. Não nos deixe afundar. Sustenta na nossa mão, porque nós queremos caminhar contigo. Precisamos de ti, porque sem ti nós nada somos. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.